Boa tarde, eu vou iniciar a aula. Eu esperava que aparecesse algum residente, mas ninguém apareceu. Mesmo assim, eu vou gravar para deixar disponível para vocês lá no sistema Ava para que vocês possam assistir depois, tá? Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, né? E em seguida eu vou dar início. O que a gente vai falar hoje, discutir aqui, é em relação a referências, né? Então, citações e referências, que é a próxima etapa do que a gente vem discutindo ao longo do curso. Então, nós já fizemos aula sobre a escolha do tema, né, a hipótese, já fizemos aula sobre a introdução, aula sobre objetivos, sobre a metodologia. Então, hoje a gente vai falar sobre a seção de um projeto que é referências bibliográficas. Aqui é uma slide só para dar uma lembrada, porque a maior parte das citações num projeto, ela concentra na introdução. Também a gente consegue citar na introdução, na metodologia, e também pode citar na discussão, quando tiver, né, no artigo, por exemplo. Mas no projeto, concentra mais na introdução. Então, para a gente lembrar, a estrutura básica de uma introdução são as justificativas, o problema, o objetivo e hipótese, né? Lembrando que isso são pontos que ficam nas entrelinhas do que você escreve. E que esse texto que você confecciona, a introdução, ele tem que estar 100% atrelado a referências, né? A citações. Então, essa é uma aula que eu fiz junto com a professora Marcela Segata, minha esposa, e a gente compartilha dessas aulas, por isso está o nome dela aí. Vamos lá. Sobre as citações, existem dois sistemas, né? O numérico e o autor data. E aí, quando você tiver a opção, você pode escolher um ou outro. Mas é muito pautado nas regras do que aquilo que você vai precisar. Se você precisa pegar esse seu projeto e submeter a um edital, você precisa ver as regras de formatação desse edital. Se o edital pede numérico, você tem que fazer numérico. Se for autodata, autodata. Mas existem situações que você não precisa seguir uma regra, ou a regra de onde você vai usar não define, então você pode acabar escolhendo. Eu, por exemplo, já teve situação em que eu escolhi o sistema numérico para ganhar espaço, né? Então, eu tinha que escrever um projeto para um concurso e no concurso definia o número de páginas do projeto. Quando eu colocava autor data, dava uma página a mais do que eu precisava, quando eu punha numérico, ficava no número correto. Então, são situações que você pode escolher. Mas, enfim, basicamente tem o sistema numérico e o autor data. O sistema numérico é quando no final da frase, né, ou do parágrafo, que você coloca a informação, igual a gente colocou aqui, ó, que o objetivo da biblioteca e do serviço de informação é o aumento do acesso de buscas, informação e ideias. E aí, no final, você cita com um número. Então, essa aqui é a citação 1, e sempre a citação ela tem que estar indicando lá na referência bibliográfica, no final do projeto, o 1, e aí vai estar detalhado da onde que você tirou essa informação lá na introdução, né? Então aqui tem que estar o nome do autor, o nome do título, e também tem um padrão, né, de formatação para isso. Isso quando é um autor. Agora o sistema autor-data, de um só autor, você pode representar ele num parágrafo ou numa frase da introdução, iniciando pelo autor, né, pelo sistema de citação, ou colocando no final, igual está seguindo o meu mouse aí. Então, no caso aqui do exemplo, a IEB, que é o autor, aí entre parênteses 2003, que é o ano do trabalho que você está citando, afirma que a atitude imperial de blá 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 impulsiona a descoberta científica e tal, tal, tal. Ou você consegue fazer, fala a frase, podemos considerar também que a atitude imperial de permanente conquista, tal, tal, tal,
Aí, no final da frase, você coloca a citação entre parênteses de autor-data. IEB, 2003. E aí, lá no final, na referência, você vai colocar detalhe dessa citação. Isso quando é um autor. Quando são 2 ou 3 autores, né? Como que a gente faz? Então, segundo Medeiros, Paiva e Lamenha, em 2012, o Mercosul surge da vontade dos países do Cone Sul, e tal, tal, tal. Ou, outro exemplo, é começando a frase e terminando na citação. O Mercosul surge da vontade dos países do Cone Sul após o fortalecimento, tal, 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 entre parênteses, Medeiros, Paiva, Lamenha, 2012. Tá? E isso então, quando a gente tem 2 ou 3 autores, você coloca os 3 autores e o ano do trabalho que eles participam, tá? Numa situação de mais de 3 autores, que é a grande confusão que o pessoal faz. Né? Então, um exemplo aqui é em meados dos anos 80, quando a política brasileira, tal, 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 aí vem a frase, ou o parágrafo, e aí no final, Vigenane Eral, 2008. Eral significa colaboradores em inglês, tá? Então, você coloca o primeiro autor listado lá na lista de autores do trabalho, coloca Eral e 2008. Ou seja, o Vigevani mais 4, mais um, não, o Vigevani mais 3 autores, ou 4, ou 5, ou 10, ou 100 autores, em 2008 falou algo sobre esse texto aqui, entendeu? Ou você pode começar para Vigevani, geral, entre parênteses, em meados dos anos 80, quando a política e tal, tal, tal. Então, o que eu queria falar para vocês é, em relação ao sistema autor-data, eu vejo muito uma questão de coerência agora. São trabalhos que vêm às vezes assim, segundo Medeiros é o próximo parágrafo, segundo Paulo, o próximo parágrafo, segundo fulano, aí cada parágrafo inicia segundo alguém. Aí um professor que a gente teve na Unesp de Botucatu, que é um professor lá de metodologia, ele fala, isso vira fofoca. Então, evitem ficar um padrãozinho, segundo fulano, segundo ciclano. Então, você precisa variar, tá? Eu costumo fazer sempre num padrão de eu falo a frase, a informação que eu preciso, e sempre no final eu coloco a citação, tá bom? Referências bibliográficas. Então, a primeira parte que eu falei aqui com vocês é em relação às citações. Agora, a citação, lembra que ela tem que estar atrelada à referência bibliográfica que fica no final do projeto. Então, o que é referência bibliográfica? É um conjunto de indicações precisas e minuciosas que permitem a identificação e recuperação de publicações no todo ou em parte. Devem ser organizadas de tal forma a torná-las compreensíveis para quem as elabora, como também para quem as utiliza. Qual que é a tradução disso? Quando você fizer referência bibliográfica, você precisa colocar no nível de detalhamento em que quem estiver interessado em recuperar e acessar aquele trabalho, sei lá, ir lá no Google, ou ir lá direto na revista e baixar o PDF para poder ler o trabalho, ela tem que conseguir. Tá? Se você colocar uma referência que não encontra por nenhum meio, nem por Google, nem por busca na revista ou no PubMed, nesses bancos de dados, então a referência não serviu. Né? Então isso entra como um ponto negativo numa avaliação, por exemplo. Tá? Eu conheço muitos profissionais, eu, por exemplo, quando avalio TCC ou trabalhos, por amostragem, eu pego algumas referências para ver se eu consigo acessá-las, porque isso faz parte da minha avaliação também, tá? Quando eu tenho tempo, eu olho todas. E aqui tem um apanhado geral de formatação em que a BNT preconiza que você precisa formatar a sua referência, tá? Então, tem situação em que você coloca o autor, caixa alta, o título do trabalho em negrito, coloca a edição, quando é livro, a indicação do lugar e a paginação e o ano.
Por outro lado, tem situação que você coloca os autores, caixa alta, o título já não é mais negrito, ele é normal, e a revista que fica em negrito nesse caso. Então, quando é livro, a gente já começa a suspeitar aqui do meu exemplo. Quando é livro, o título fica em negrito. Quando é revista científica, a revista que tem que ficar negrita, tem número de volume, de página. Eu não vou ficar entrando em detalhamento do como que precisa formatar, porque isso vocês encontram na ABNT. E também eu vou mostrar para vocês hoje o Mendeley, que é uma ferramenta que faz isso automaticamente. E ficaria uma aula muito maçante eu ficar falando, né? Tipo, quando for citação, referência de livro, você precisa fazer e tal. Então fica muito chato. Então eu fiz esse slide geral para vocês terem uma ideia de que a cada referência, dependendo da fonte, muda a formatação segundo a ABNT, tá bom? Aqui a gente tem exemplo também de quem citou e está referenciando livro, CD-ROM, tá vendo? Então, tem como você citar vários tipos de fontes. Em relação à qualidade, principalmente na área da saúde, eu sempre indico que as referências e as fontes elas precisam ser de artigo científico, né? Parecido com essa segunda aqui. Nada impede que seja citado um livro e tal, mas essas fontes, fora isso que eu dei exemplo, elas perdem um pouco a qualidade, tá? E tudo isso que eu contei para vocês é em relação, então, às ABNTs, né? As normas técnicas de páginas em anos diferentes aqui. E aí, se vocês conseguirem baixar, eu também posso disponibilizar depois por e-mail. Agora, para quem não quer ficar preenchendo a sua referência manualmente, existe essa alternativa em que você ganha tempo, que é o Mendeley, né? O que é o Mendeley? Ele é um gerenciador de referências, é gratuito, e leitor de PDF também, tá? Para quem não tem o Adobe, é uma alternativa para conseguir ler, então, trabalhos ou arquivos em PDF. E quem que geralmente utiliza isso? Pesquisadores, estudantes, né? E acadêmicos. O que é o gerenciador de referências, né? É um software que reúne referências bibliográficas de forma automática a partir de bases de dados. Então, você informa para o software o título, ou o ano, ou o autor daquele trabalho, e ele vai buscar na fonte e anexa na sua biblioteca. Ele formata manuscritos e citações instantaneamente, de acordo com normas da BNT, Vancouver e outras mais. Então, ele consegue baixar as formatações das revistas. Então, um exemplo, se você formata a sua referência baseada na BNT, porque você submeteu a um edital, e depois você precisa submeter a um congresso, e aí é Vancouver. Ao invés de você ficar manualmente mexendo, só você selecionar no programa que ele muda automaticamente, num clique. Gera bibliografia, né, num clique. Cria e organiza um banco de dados de pesquisa, pessoal de referências, imagens e PDFs. E compartilha citações com pares, entre outras funções. Então, eu posso pegar da minha biblioteca e compartilhar com algum de vocês que me pedirem, por exemplo. Além do Mendeley, existem outras ferramentas como essa, né? O EndNote, durante a minha formação toda de pós-graduação, foi esse que eu usei. Zotero tem, e alguns outros, tá? Mas, porém, esses outros aqui, eles são pagos, tá? O EndNote, aliás, ele é muito caro. Eu tinha ele porque os programas de pós-graduação que eu estudei, eles tinham assinaturas, e aí a gente compartilhava com os alunos, né? Com a gente, no caso. Então, como que faz para vocês obterem o Mendeley, né? De graça. É só entrar nesse endereço aqui, né? E vocês vão encontrar esse site, né? Essa é a cara do site onde você baixa o Mendeley. E aí você vai escolher qual que é a sua função, né? E qual que é o seu campo de estudo. Então, você vai colocar aqui como estudante ou profissional e escolhe seu campo, sua área de estudo, se é área médica, se é área básica, se é área de anestese, por aí vai. E aí continua. Quando você continuar, você vai ter essa opção de download, né? Você vai escolher lá.
e vai arrastar isso para o seu computador. Então, você pode ter ele na versão para o MacBook, ou para Linux, ou para Windows. E aí, uma vez que você instalou, você vai ter ele como plugin no Word, né? Então, esse é um software de plugin do software Word. Então, ele vai criar vários botões lá na barra do Word, quando você abrir. E ele é um web importer, então ele vai trazer trabalhos da web, né? Web é a rede, a internet. Esse é um botão aqui. Então, lá no Mendeley, quando você abre, vai ter essa barra aqui. Quando você for em Tools, instala o Web Importer, ele vai conectar com a rede, que você vai conseguir trazer trabalhos de fora da rede, né? Do banco de dados. E aí, esse é como vai ficar a barra lá do Word quando você abrir, quando tiver o plugin do Mendeley. Então, aqui é o lugar onde você escolhe a formatação, tá vendo? O estilo, né? Se é Apple, Vancouver, BNT. Aqui você abre o Mendeley. E é tudo muito intuitivo, tá, gente? Inserir legenda, inserir citação. E aí vocês precisam explorar essa ferramenta. Vale a pena porque você ganha muito tempo do que ficar digitando referência por referência. Está um pouco pixelizado isso aqui, que eu tirei lá do site, mas dá para a gente direcionar a explicação. Então, esse é o Mendeley aberto, ele vai ter esse layout, né? Que eu estou passando o mouse. E aqui no centro fica, então, listado as suas referências que você baixou, né? Geral. E você consegue pegar essa sua lista geral e organizar em pastas, tá? Então, você consegue criar pastas, você consegue adicionar tags, né? Tags é colocar palavras-chave, descrever o trabalho, para você ter mais informações quando você for buscar. E você consegue filtrar artigos por autor, palavra-chave, tudo mais, e tags que você pode criar aqui, tá? Que é aqui nesse cantinho. Além disso, quando você visualiza os documentos, você consegue organizar ali, igual eu falei, e está meio repetitivo esse slide, mas você também consegue montar sua biblioteca. Então, olha aqui, você pode adicionar arquivos individuais ou em uma pasta inteira. Você consegue, pelo Watcha Folder, para importar uma pasta automaticamente de arquivos PDF. Então, se você tem isso no seu computador, uma pasta de PDFs já da vida, você quer importar para o Mendeley, você consegue aqui pelo Watcha Folder. Você consegue arrastar e soltar o PDF no Mendeley, né? Então você pega lá fora o arquivo, traz aqui para dentro, ele é inserido automaticamente. E você também pode exportar essa referência para outros gerenciadores. Então, se você tem essa lista no Mendeley, você consegue levar a sua lista para o EndNote, caso você tenha acesso no seu trabalho, ou ao contrário, eu trabalhei igual a mim, eu tenho listas do meu doutorado, do meu mestrado, pós-doc, eu tenho tudo lá. Como é que eu abro aquilo? Eu tenho que assinar o EndNote novo? Não, eu posso importar no Mendeley e criar a lista aqui. Isso é muito bom, tá? E você consegue importar e adicionar referência de bases de dados online. Então, baixar do PubMed, baixar do Cochrane ou Lilacs, e por aí vai, todos esses bancos de dados. Então, você consegue organizar isso, né, gerenciar a sua biblioteca, que é abrir, né, você clica aqui e vai abrir no seu visualizador, o próprio Mendeley vai visualizar, vai ser a ferramenta de visualizador de vocês. Você pode identificar como lido ou não, tipo, bolinha verde é o que eu li, sem bolinha verde é o que eu não li. Então, você organiza isso. Consegue marcar como favoritos e filtrar isso depois, tá? Então, olha só, aqui como que é o layout de quando você abre e consegue ler o artigo, consegue adicionar comentários, consegue marcar o texto. Então, ele é bem parecido com o Adobe, assim, com a função do Adobe, tá? E lá no Word, quando você abre o Word, você vai clicar em Insert Citation, e aí tudo que você tiver marcado no texto de citação, ele vai marcar a citação e a referência lá no final. Tá? Aí você pode apertar Go to Mendeley e ir para o arquivo. Então você consegue transitar entre um software e o outro, abrindo e fechando, indo para o Mendeley ou do Mendeley indo para o Word. Mas depois de você inserir tudo isso no texto, você aperta Insert Citation. Tá?
Aqui que você faz isso. Ó. Você vai botar uma tag que você colocou lá, vai aparecer o seu artigo, você vai clicar e depois vai vir aqui em Insert Citation. Então, aqui é um exemplo. Ó. Eu tenho esse texto lá no Word, promoção a uma atividade de marketing, frente à comunicação, tal. E aí eu quero inserir a citação. Aí eu clico aqui, deixo o cursor piscando no final do texto. Aí eu vou lá, boto o estilo que eu quero que seja a minha citação, busco a referência lá no Mendeley, aí eu aperto Insert Citation, e aí vou escolher lá qual é a referência e vai aparecer aqui a citação, quando eu aperto o botão OK. E aí, automaticamente, ele vai fazer uma referência lá no final. Vendo aqui a referência, colocando todo o detalhamento da sua citação. E isso num clique só, tá? Bom, é isso, a nossa aula hoje. Eu vou, então, parar aqui o compartilhamento, baixar a lista de presença, que eu não sei onde que eu faço isso agora. Isso. E vou fazer o stop da gravação e já vou colocar a aula lá no Aba para vocês poderem estudar, tá bom? Então, boa tarde e explorem a comunicação comigo, que é via o fórum e tudo mais, tá bom? Ou e-mail, WhatsApp, como vocês acharem ou preferir. Obrigado.